Salve galera, eu sou o Pedro e esse vídeo é uma nova série chamada Descobrindo as Parábolas. Uma vez por mês a gente vai soltar o vídeo Descobrindo as Parábolas e vai ser um vídeo um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer aqui no canal do Hangar. A gente tem vídeo de melhores momentos, a gente tem vídeo que compartilha as histórias dos hangarianos, a gente tem os vídeos das pontes que a gente faz com a cultura, das reflexões que a nossa galera tem, mas agora o Hangar vai ter um vídeo de estudo bíblico. Essa bagaça ficou séria. Esse canal se tornou um canal teológico. E agora o que vai acontecer? Se de repente essa série for a série que tem mais views e mais curtidas, a gente vai provar que o adolescente na verdade gosta de tudo. Vamos provar isso aí. Enfim, é uma coisa interessante da gente provar mesmo. Nesses vídeos aqui a gente vai estudar as parábolas e vão ser vídeos de estudo mesmo, com bastante conteúdo, com bastante reflexão. E por que não? Por que não a gente, desde a idade que você tem, no momento que você está, você já ser interessado por entender de verdade as coisas, não ficar só indo na cabeça dos outros, no discurso dos outros, ou até mesmo numa pregação, no estudo que você ouve, mas não, aprender a ler a Bíblia de maneira crítica, de maneira inspirada, na tua devocional, com profundidade. Então esses vídeos vão tentar colaborar para isso. É nóis, descobrindo as parábolas. Descobrindo as parábolas, descobrindo as parábolas, descobrindo as parábolas, descobrindo as parábolas. Galera, o que é tão interessante sobre as parábolas? Bom, Jesus, além de ser o Filho de Deus, além de ser um profeta que anunciou muitas coisas, ele era também, além de ser rei, que vai voltar e vai governar sobre tudo, que já plantou o reino dele, Jesus era também, ele era um mestre, ele ensinava, tipo um professor, só que um professor mor, tipo um professor top. E ele ensinava várias coisas. Agora, como é que ele ensinava coisas? Os ensinamentos de Jesus. Talvez você possa imaginar que ele ensinava que nem um advogado que escreve um livro de leis. Se você olhar numa livraria, na parte de direito, tem um livro que chama Vademecum, para instigamento, né? Só que não. É um livro de direito dessa lapa aqui, que vai falar sobre as leis e tal. Um vademecum. Não é isso que Jesus não veio escrever um livro de leis. Ele falava, a primeira lei, anota aí, o estagiário, escrivão, anota mais uma aí, deixa eu pensar, uma lei sobre alimento. Não, deixa eu pensar agora uma lei pra ferrar bem a galera quando estiver jogando videogame. Não, ele não ficou lá sentado escrevendo leis. Talvez você pode imaginar então que ele não era um cara que escrevia leis, mas ele era tipo um filósofo, que ficava lá, refletindo, e aí ele mandava uma filosofia e escrevia, ou então mandava alguém anotar, ou falava uma filosofia, um jeito de vida. Não, ele não criava esse tipo de ensinamento. Jesus ensinou contando histórias. Isso é muito da hora, isso é muito louco. Por que é tão interessante a gente pensar que Jesus ensinou contando histórias? E essa foi a forma principal que ele usou para ensinar. Tem uma frase que diz que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Já ouviu essa frase? Não sei quem é o ator, acho que é uma frase popular. Por que uma imagem fala mais do que 1000 palavras? Uma foto que você vê, ou uma cena que você vê, ela diz mais do que eu tentar te explicar aquilo. Vou colocar, por exemplo, uma foto aqui, que é uma foto, prepara o seu coração, tira as crianças da sala. Se você é uma criança, sai da sala e leva o seu celular e continua assistindo. A foto uma foto triste, gente, daquele menino que morreu numa praia. Foi na época da crise dos refugiados, que ainda está meio que rolando. Vários refugiados estavam fugindo de regiões como a Síria e tal, e todo mundo sabia da crise dos refugiados, mas uma foto abalou o mundo. Era uma foto de uma criança que morreu na areia. Ela provavelmente estava fugindo de barco, e então o barco deve ter afundado, alguma coisa do tipo, e essa criança então foi parar ali na praia, e essa imagem estampou a capa dos jornais no mundo inteiro. Essa foto aqui, ó. Pensa, né? Como eu te explicaria essa foto? Como é que eu te explicaria o sentimento que ela gera? Não dá, né, cara? Porque uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Uma outra foto, uma outra exposição, uma composição de fotos de um fotógrafo que eu não lembro o nome agora, mas a gente vai colocar em algum lugar o DJ resolve as coisas desse canal. Esse é o nosso ditado. A gente estraga e o DJ resolve na edição. Então, uma coleção de fotos. Teve um fotógrafo que ele teve a seguinte ideia. Ele resolveu fotografar as pessoas deitadas em cima do lixo que elas produzem. Olha que onda. Então ele pegou pessoas de várias classes sociais diferentes, várias pessoas diferentes,
e eu não lembro quanto tempo era, mas é tipo uma semana, falou, junta o seu lixo, tudo que você produz de lixo, menos os seus pensamentos lixeiras, tudo que você produz de lixo material, junta tudo e a gente vai colocar no estúdio assim, pá, vai espalhar o seu lixo e você vai deitar em cima, vai fazer uma pose em cima do seu lixo. E aí, cara, olha as imagens que rolaram. Sinistro, né? Você não imagina que as pessoas produzem tanto lixo. Obrigado, DJ, pelas imagens. Você não imagina, cara, que as pessoas são tão imundas e você também, seu imundo. E eu também, um imundo. Tá vendo? Como eu te explicaria quão imundo nós somos? Tanto lixo que a gente produz. Não dá, cara. Essa imagem fala mais do que 1000 palavras. O que isso tem a ver com parábolas? Ué, as parábolas são histórias. E uma história, ela é uma colagem de várias imagens. Sabia que um vídeo, um filme, ele na verdade nada mais é do que várias fotos na sequência, vários frames que vão juntos criando uma cena? Então quando eu conto uma história, ou quando você ouve uma história, você está vendo várias imagens e todas aquelas imagens daquelas histórias vão falar com você. Então quando você ouve uma parábola, você está vendo várias imagens que falam mais do que palavras. Então, mais do que olhar leis que Jesus escreveu, mais do que olhar filosofias e um conceito que ele criou, eu ouço histórias e imagens que ele criou. E então eu começo a aprender. Um outro jeito de explicar sobre as parábolas, e o que a gente vai fazer nessa série, uma parábola, ela é como se fosse uma casa. E essa casa, você não vai enxergar essa casa e aprender como ela é e descobrir como ela é. Então você entra dentro dessa casa e você mora nela e de repente você pode enxergar um mundo a partir dessa casa. Uma parábola é assim, você não simplesmente entende uma parábola, você entra dentro daquela história e você passa a enxergar a sua vida a partir daquela história. A parábola mais conhecida, a parábola do filho pródigo, o moleque que pediu a herança do pai, torrou a herança na balada, começou a comer comida de animal, ele virou tipo um porco, ele comia comida de porco, ele parecia um porco, ele se bestializou e de repente ele lembra que ele é filho, ele lembra que ele tem todo um pertencimento, uma família e alguma coisa dentro dele dá força para ele sair daquele estado e voltar para a casa do pai dele. E o pai dele que vê ele, levanta a roupa de tiozão da época da Palestina e vai correndo assim, e abraça esse moleque e manda fazer um churrasco e põe o manto dele, põe o anel no dedo, põe a sandália e dá uma festa e pá. E o outro filho que fica recalcado. Essa parábola do filho pródigo. Essa história eu não entendo, aí ele fala, a história do filho pródigo é sobre isso. Essa história eu habito dentro dela e passo a enxergar minha vida a partir dela. Eu passo a enxergar que Deus é como esse pai que está esperando alguma coisa dentro de mim, me dá esse insight e eu lembrar que eu sou filho. A partir dessa história, eu percebo que quando eu me afasto de Deus, eu deixo de ser humano, eu começo a me tornar meio animal, meio bicho, sabe? Eu vivo pelos meus instintos, eu vivo pela minha vontade, que nem um cachorro que começa a fazer isso que eu vou mostrar nessa cena agora. Ficou chocada, né, cara? Eu avisei pra tirar as crianças da sala. Um cachorro, cara, ele tem instintos e ele vive pelos instintos dele. Você viu o que um cachorro faz, cara? Isso é o que a gente faz. Longe de Deus, a gente é escravo dos nossos instintos. E de repente, através dessa história, eu posso perceber que eu volto a ser mais humano, a mais gente. Cara, eu me encontro na minha humanidade, longe dessa animalidade. Eu olho isso a partir dessa história, gente. Agora, tá. É tão fácil assim habitar nessas histórias? Nem tanto. O que a gente vai descobrir aqui nessa série é como interpretar essas parábolas. Veja bem, toda história que eu vou ouvir, ela depende de um contexto. Se eu pegar e abrir para vocês aqui um discurso, por exemplo, esse discurso político aqui. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Você sabe o que é isso? Não, porque você, na sua ignorância, não conhece essa história. Então ele não faz nenhum sentido. Então, para eu entender uma história que está sendo contada, eu preciso entender o contexto dela. Não é tão difícil assim. Então, em cada vídeo aqui do Hangar, a gente vai viajar lá para o contexto onde as histórias que Jesus contou nos ensinamentos dele foram contadas e a partir disso a gente vai entender melhor cada uma dessas parábolas para a gente habitar nelas. Uma coisa importante para a gente aprender a interpretar parábolas, não adianta procurar um sentido em todas as coisas. Talvez isso é bem comum até, mas é bem errado até. Não é porque é comum que é certo, é comum e é errado.
tá bom? O quê? Quando as pessoas olham para as parábolas e dão um sentido para tudo. Falei da parábola do filho pródigo. Galera, o que já interpretaram em cima dessa parábola, por exemplo, o filho voltou para casa e o pai jogou um manto em volta dele. Aí a galera interpreta, o manto é quando um amigo te abraça. O manto é quando você é batizado. O manto é quando você entra no manto, se você for pentecostal, e você faz coisas desse tipo aqui. Eu calcei sapato de fogo. Pentecostais, cara, eles são surpreendentes. Mas o manto, sabe o que ele era na parábola? Qual o significado dele? Ele era um manto. Simples, né? Então, percebe, não adianta querer ficar achando sentido em cada detalhe da parábola. Eu tenho que aprender a captar o núcleo da mensagem dessa parábola, entender essa história, entrar dentro dessa história e então enxergar a vida a partir dela. Só que uma casa tem várias janelas, então eu posso ter várias vistas de dentro da mesma casa e eu posso, de dentro de uma mesma parábola, ter várias compreensões sobre Deus, sobre mim, sobre a história da minha vida. É isso que vai rolar na série Descobrindo as Parábolas. Até o mês que vem, eu sei que você não vai se aguentar, mas então a gente vai bater o recorde de views desse canal e eu vou mostrar pra essa molecada como se faz um vídeo.